Querido ouvinte, você se considera uma pessoa flexível? Consegue mudar de ideia quando a vida te convida a olhar por um outro ângulo? Ou você é daqueles que carrega uma certa rigidez, né? Rigidez na forma de pensar, nas emoções, na postura diante dos acontecimentos, como se tudo precisasse estar sob controle para que você consiga, né, se sentir seguro. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas é importante que você saiba que o modo como nós lidamos com as situações da vida vai se refletir diretamente no nosso corpo físico. Não é só o mental que é afetado, você sabe que nós somos seres integrais, né? A vida no plano material conjuga o corpo, a mente e o espírito. Então, não tem como afetar um e o outro não. E o corpo fala, né? Fala o que nós carregamos na mente, principalmente na mente inconsciente. E entre as muitas formas pelas quais o corpo fala, as articulações têm uma linguagem muito especial. Elas nos revelam o quanto nós estamos dispostos, ou não, a nos movimentarmos com liberdade diante da existência. As articulações são o ponto de encontro entre os ossos, são os espaços de transição que tornam o movimento possível. Sem elas, a estrutura seria rígida, imóvel, e qualquer tentativa de ação se tornaria dolorosa. Mas o mesmo princípio que governa o corpo também rege o nosso psiquismo. Assim como o corpo precisa das articulações para se mover, a mente precisa de flexibilidade para se adaptar, mudar e se transformar. Quando nós perdemos essa capacidade interior de transitar de uma concepção das coisas para outra, quando o pensamento se cristaliza, quando as emoções se tornam prisioneiras de velhos ressentimentos, o corpo vai expressar essa rigidez, que vai se manifestar através da dor, da limitação e do desconforto físico. Não é assim, Eliane? Exatamente. Todo sintoma é uma mensagem. Pense assim, todo sintoma físico, na verdade, um recado. É como se o seu inconsciente, né, aquela parte profunda da sua mente, que você não controla, estivesse fazendo um gesto simbólico para tentar chamar a sua atenção e fazer você ouvi-lo. O Freud dizia que o nosso corpo é como um livro para ser lido. E é isso mesmo. Então, cada dor, cada reação física é a maneira que o seu corpo encontra para traduzir, né, entre aspas, um conflito emocional ou um problema da sua mente que ficou guardado lá no inconsciente. Então, sabe aqueles sentimentos, emoções, traumas que você trancou para não sofrer? Pois é, eles ficam escondidos no inconsciente. E o corpo é o principal meio que o seu inconsciente vai usar para se comunicar com você. É uma via, gente, de mão dupla. Então a mente sente e manda o sinal para o corpo. O corpo, então, transforma esse sinal em um sintoma e nos entrega a mensagem, né? Qual que é a mensagem? Dor, doença, mal-estar. Em resumo, seu corpo grita o que a sua boca cala. E no caso das articulações, a mensagem é clara. Quem tem problema com articulações é aquela pessoa que perdeu a capacidade de se dobrar diante da vida. É a pessoa que tem dificuldade de aceitar a vida como ela é. Então, a inflexibilidade física simboliza uma resistência interior muito grande diante das mudanças. É um medo inconsciente de se adaptar, de ceder, de permitir que o fluxo natural da vida aconteça. E é essa rigidez, muitas vezes, né, está relacionada à necessidade de controle, à tentativa de manter tudo sob domínio para evitar a dor da incerteza. Então, o problema é que, ao tentar controlar demais, a pessoa acaba tensionando o corpo. Gente, a vida é movimento e quando não há movimento, há uma perda de espaço. O que acontece? A vida trava porque não flui. É como você está na vida contrariada, fora de sintonia com a própria vida. Veja que até os movimentos das articulações do corpo vivem em sintonia, né? O sistema do nosso corpo todo, ele está sempre em sintonia. Então, como se cada parte soubesse exatamente o seu papel no grande concerto da vida. Então, assim, os ossos, eles não se impõem sobre as cartilagens, né? Não tentam dominar o espaço do outro, nem exigem mais do que podem oferecer. As cartilagens, né, por sua vez, compreendem o valor do equilíbrio, suavizando o contato, evitando o atrito, acolhendo o impacto com gentileza. Os ligamentos sustentam o conjunto,
mantendo a conexão entre as partes, sem perder, sem sufocar, apenas oferecendo o limite necessário para que o movimento aconteça em segurança, naturalmente. E o líquido sinovial, invisível aos olhos, ele age como o amor age na alma, lubrificando os caminhos, tornando o que poderia ser dolorido em algo fluido, algo possível, harmonioso. Então, quando o corpo se articula, ele nos ensina sobre flexibilidade, ensina que rigidez, gente, é resistência à vida, que a dor nas articulações é o eco do não quero me mover, do não aceito mudanças, do quero que tudo seja exatamente como eu imagino. E veja que insanidade, é essa. Como eu falei, gente, a vida é movimento. E quando resistimos ao fluxo, o corpo fala. Ele trava, endurece, inflama. Porque aquilo que o coração não consegue aceitar, o corpo vai traduzir em limitação. Então, ser flexível é permitir-se fluir como um líquido sinovial, É aceitar, é permitir-se fluir conforme a vida. É aceitar que os encontros e desencontros da existência têm seu propósito. É entender que cada relação, como cada estrutura do corpo, tem sua função, tem seu aprendizado. Umas dão sustentação, outras suavizam o impacto, outras permitem o movimento. E todas são essenciais para o equilíbrio e para despertar a consciência maior. Então, quando não aceitamos a vida, é como se nós dessemos as costas para Deus. É como se nós estivéssemos falando, eu não acredito na sua perfeição, eu não aceito que seja assim. E veja, não estamos falando em aceitar tudo e ficar de braços cruzados. Não é sobre isso. Estamos falando sobre inconsciência. Se tem algo que você quer mudar na sua vida, ao invés de reclamar, ao invés de ficar parado, deixando a vida passar sem tomar nenhuma atitude, pare. Veja o que a situação está querendo te mostrar. A gente não cansa de falar aqui. Nossa vida é um grande espelho que reflete o nosso interior. Pergunte, o que essa dor está me mostrando? O que essa situação está mostrando sobre mim? Essa ideia do espelho é perfeita. Jung já falava disso. Ele dizia que o corpo é um espelho da alma. O que nós chamamos de doença é uma tentativa da psique de restaurar o equilíbrio perdido. A rigidez nas articulações, portanto, é um símbolo da luta entre o ego, que quer manter o controle, e o self, que é a instância do nosso aparelho psíquico que pede para ser integrado. Então, quando o ego se torna inflexível, quando nós insistimos em preservar as antigas formas de pensar e de agir, o corpo reage endurecendo, dificultando que aquilo que foi projetado para dobrar se dobre. Afinal de contas, ou seja, o ego do Edgar, ele não se dobra, não dá o braço a torcer nunca. A dor, nesse contexto, é o convite do inconsciente para que deixemos de resistir e voltemos a fluir. E é legal também a gente perceber que as articulações, além de permitirem o movimento, também são pontos de relacionamento. São lugares onde uma parte precisa se ajustar à outra, Então, ela simboliza o que se necessita para o bom convívio. A capacidade de ceder, de negociar, de encontrar harmonia quando existe algum atrito. Então, sabe aquela ideia de que é melhor ser feliz do que ter razão? Gente, pois é. Às vezes a vida nos convida a pensar assim. E esse pensamento se torna sabedoria. Às vezes é melhor ceder. Ah, Eliane, mas, não, eu tenho direito, não é justo. Gente, analise a sua situação. Veja o quanto você está adoecendo por uma justiça, entre aspas, que é ilusória. Porque a verdadeira justiça é a divina. São as leis universais, principalmente a lei de causa, efeito e retorno. Ela sempre vai agir. Então, não se preocupe em fazer justiça. Deixe que Deus, ou o universo, como você chamar, cuide disso. Não adoeça por algo que você não tem como controlar. Analise o que é essencial, Ter razão, fazer valer seus direitos, se sentir ganhador ou ter paz e saúde. Isso é ter consciência ampliada. E nas relações humanas, essa dinâmica é muito frequente, Nós vemos isso no consultório, principalmente quando a gente atende casais. Quando um não cede, o vínculo vai se desgastando até que se rompe totalmente. Quando ambos se encontram no diálogo, na compreensão sobre as necessidades um do outro, sobre o que é leve, surge um movimento saudável, o meio do caminho. Esse sempre vai ser o melhor lugar para os encontros.
E o mesmo acontece no nosso mundo íntimo. Então, quando nossas partes psíquicas, ou seja, a razão e a emoção, o ego e o self, a mente consciente, a mente subconsciente, quando essas partes param de se relacionar, quando elas perdem um diálogo, a rigidez se instala. E a energia vital, o que vai acontecer? Se romper. Então, a artrose, por exemplo, é uma manifestação desse bloqueio simbólico. Ela costuma surgir em pessoas que desde cedo aprenderam a assumir responsabilidades demais. São indivíduos que por amor, por medo ou necessidade de controle, acabam sustentando o mundo sob seus próprios ombros. Sabe que Freud deu um nome para isso, né? Ele chamou de submissão ao superego, que é uma instância psíquica que todos nós temos, que é aquela que cobra, né? Que exige e que, né, pratica o autojulgamento sem descanso. Então, a pessoa vive em constante estado de dever, né? Precisa ser forte, precisa resolver, precisa garantir que tudo esteja bem. E por mais que ela faça, nunca tá bom, nunca é o bastante, nunca é suficiente. E nessa busca por controle, o corpo se torna um campo de batalha, onde o inconsciente denuncia esse cansaço. E as articulações se desgastam como se elas dissessem assim pra gente, ó, você tá se movendo sem leveza, você tá empurrando a vida com esforço demais, hein? Exatamente. E tem ainda um outro aspecto disso, que é o da sombra, né? Então, muitas vezes, a rigidez que projetamos sobre o mundo, o olhar inflexível com que julgamos nos outros, é a projeção da nossa própria inflexibilidade interior, né? Como eu já disse, nossa vida é reflexo do nosso mundo interno. Então, criticamos nos outros aquilo que não queremos ver em nós mesmos. Então, a rigidez moral, o perfeccionismo, a dificuldade de perdoar, né, gente, são expressões diferentes do mesmo núcleo psíquico. O medo de não ter uma estrutura. E Jung tinha uma frase excelente. Ele dizia que aquilo que não aceitamos em nós mesmos acaba se voltando contra nós, sob a forma de destino. E é exatamente sobre isso que eu estou falando. E o corpo é, por excelência, o instrumento a partir do qual vai dar forma a esse destino. O corpo é o instrumento que faz tudo acontecer. O movimento saudável diante da vida e que vai se refletir no corpo exige entrega, gente. Flexibilidade não é fraqueza, é uma demonstração de maturidade psíquica. Ser flexível é reconhecer que a realidade às vezes nos obriga a sair do lugar, rever os nossos planos, é reconhecer que há uma sabedoria em tudo, inclusive nas reviravoltas que a vida dá e que a gente não entende muito bem. E tem mais, sabe? A rigidez é uma forma disfarçada de medo. Medo de perder o controle, medo de sentir dor, medo de reconhecer que a vida é marcada pela impermanência. E quanto mais o medo comanda, mais o corpo se contrai, criando tensões, inflamações, dores que, na verdade, pedem movimento, respiração, soltura. Gente, aquilo que a mente não flexibiliza vai endurecer o corpo. Anote isso aí, isso é real. Por isso, não é exagero dizer que as articulações representam a forma como negociamos com a vida, né? E será que precisa ter negociação com a vida? Então, quando não sabemos dizer não, sobrecarregamos os ombros, carregamos pesos e responsabilidades alheias. Quando não sabemos seguir adiante, seguir em frente, né, no nosso caminho, nós travamos o quadril. Quando não nos flexibilizamos diante das adversidades da vida e negamos seguir adiante, os joelhos falham. E quando o medo de mudar se instala, o corpo obedientemente vai congelar, vai ficar imobilizado. Perceba isso. Olhe para suas dores e analise o seu comportamento perante a vida. Quantas coisas você deixa de viver devido às dores do corpo, né? É a coluna, as mãos, os braços, as pernas, o joelho. Será que o medo não está fazendo você parar? Você já deve ter ouvido, né, aquela expressão, congelou de medo. Então, a gente acha que isso, né, é dito no sentido figurado. Não é não, isso é literal. O seu corpo ele vai reagir ao medo. Ele vai fazer você parar de se movimentar. A sua dor é como se você achasse uma, entre aspas, desculpa para não seguir adiante.
Olhar para o medo, gente, é um desafio, dá trabalho. É melhor justificar dizendo, né? Não posso, as dores não permitem que eu faça isso. Vocês estão compreendendo, estão entendendo como que funciona? Tem um gesto interessante, presente principalmente na cultura oriental, que é profundamente simbólico, sabe? Que é aquela postura de se curvar, né? Se curvar é um gesto que, nas antigas tradições espirituais, era sinônimo de reverência. Então, dobrar os joelhos é reconhecer o limite humano e permitir que o mistério da vida siga seu curso. Pois é, aqueles que nunca se curvam diante das próprias vulnerabilidades acabam se quebrando por dentro. É igual uma planta com os galhos secos. Eles normalmente não resistem ao vento, mas aqueles que sabem se dobrar sem se partir atravessam as tempestades com elegância, com resiliência. Então, gente, cuidar das articulações, se curar de problemas, né, nas articulações, isso tudo começa quando voltamos a olhar para dentro de si, enfrentar nossas sombras, o nosso ego. Então, o autoconhecimento é fundamental para que essa cura aconteça. E a psicanálise oferece um espaço valioso para isso, sabe? O lugar onde a palavra volta a circular e a energia emocional reprimida encontra caminho para se expressar. Por exemplo, ao revisitar a infância, os traumas, as relações com as figuras de autoridade, como os nossos pais, por exemplo, a pessoa começa a compreender de onde vem a necessidade de controlar e aprende a relaxar no fluxo da vida. Esse processo não é apenas mental, é psicossomático. Quando o inconsciente é acolhido, o corpo responde, gente. A rigidez emocional se dissolve e o movimento volta a acontecer com naturalidade. Mas, além da palavra, além de trazer consciência àquilo que estava inconsciente, o corpo também precisa de uma reintegração energética, né? E nesse ponto, o biomagnetismo médico se torna um enorme aliado, não é, Liane? Sem dúvida, o biomagnetismo médico é fantástico, gente, para cuidar de problemas físicos como os que afetam as articulações. Então, a pessoa deita na maca com dor e levanta sem dor. É isso que o biomagnetismo faz. O biomagnetismo restabelece o equilíbrio vibracional do corpo por meio do uso de campos magnéticos, ajustando o pH dos tecidos e restabelecendo o fluxo bioenergético natural do corpo. Então, esse equilíbrio ele não corre apenas no plano físico. Ele vai impactar também as dimensões da mente, do emocional e do espiritual, harmonizando todo o sistema nervoso. Consequentemente, o que vai acontecer? Vai reduzir as inflamações, as dores, desconforto e libera bloqueios sutis que o inconsciente, por vezes, mantém ali trancado, como a gente falou. Então, quando o campo magnético volta ao seu eixo central, a energia vital volta a fluir e o corpo reencontra o seu ritmo natural da vida. Então, a dor diminui, o humor melhora, a mente se aquieta. É como se as forças da natureza, tão silenciosas e poderosas, reorganizassem o que a pressa e o medo havia desajustado. Juntos, então, corpo e psique voltam a conversar. E é dessa conversa que nasce a saúde verdadeira, gente. A flexibilidade, portanto, não é apenas uma questão física, mas existencial. Ela exige coragem para abandonar velhas certezas e para se abrir ao novo. Exige humildade para reconhecer que a vida muda e que nós mudamos com ela. E exige também discernimento para compreender que nem tudo pode ser controlado e que há beleza no imprevisível. Assim como o corpo precisa das articulações livres para caminhar, a alma precisa de aceitação para despertar. Então, a rigidez emocional nos faz perder o ritmo natural da vida, nos torna pesados, presos ao ontem, incapazes de dançar com o novo. Então, a sabedoria das articulações é o lembrete de que nada existe isolado. Então, assim, ossos, músculos, cartilagens, elas não competem, elas cooperam. Então, quando essa harmonia se rompe, a dor aparece, não como castigo, mas como um convite. Volte a se mover com amor, porque o fluxo da vida, assim como a do corpo, só acontece quando há entrega, quando há confiança, quando permitimos que cada parte de nós, física, emocional e espiritual, se mova no tempo certo, com leveza e com fé. Talvez a pergunta que reste ao final dessa reflexão seja a seguinte: em que ponto da sua vida você deixou de se mover com leveza? O que tem feito endurecer? O medo, a culpa, o dever, a necessidade de estar certo? E principalmente, o que precisa ser flexibilizado em você para que o seu corpo volte a se mover com liberdade? A resposta é clara, ela não está no racional. Ela se revela na experiência, no ato de respirar com presença,
de perdoar com sinceridade, de aceitar que a vida é feita de movimento e transformação. Porque no fundo, gente, a flexibilidade é a forma mais elevada de sabedoria e humildade. É na impermanência que reside a beleza da vida, no fato de que tudo passa, tudo se transforma. E nós, como o rio, seguimos sempre em frente. E entender isso, né, o seu corpo agradece. Afinal, ele é o seu bem mais valioso aqui nesta vida. Querido ouvinte, sábado que vem, 12h30, estaremos de volta ao vivo. Sintoniza a gente aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Se você gostou desse conteúdo, segue a gente lá no Instagram. A Eliane está no Instagram como @ElianeBim e também como @elianebim.biomagnetismo. E eu estou no Instagram como @EdgarBim. Segue a gente lá. E também no YouTube. Você pode acessar os nossos programas todos e mais vários outros conteúdos no nosso canal no YouTube. Acessa lá youtube.com/bim91, BIM de Maria 91, tudo junto. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe os vídeos. Compartilhe os vídeos com aquelas pessoas que você acredita que esse conteúdo também pode ajudar. E se você quiser entrar no nosso grupo VIP no WhatsApp, lá você vai ser informado em primeira mão de todas as nossas atividades, todos os nossos vídeos, lives, cursos, tudo que a gente está produzindo está lá em primeira mão para você. É só você mandar para a gente uma mensagem no WhatsApp que a gente envia para você o link para acessar o grupo VIP. E também, se você quiser agendar para obter mais informações sobre os nossos atendimentos com psicanálise sistêmica, hipnoterapia, biomagnetismo médico e constelação familiar, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Para falar com a Eliane, o número é o 11 98420 9959, 11 98420 9959. E se você quiser falar comigo, envie mensagem para o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Sábado que vem, 12h30, a gente está de volta aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Tenham todos uma linda semana. Queridos, gratidão pela audiência. Eu tenho todos uma linda e abençoada semana.